Entre todos os 10 concorrentes na categoria do Oscar de melhor filme esse ano, é sem dúvida nenhuma aquele que tem a indicação mais injustificada, na minha opinião, apesar de não ser necessariamente o mais fraco, porque aí o duelo realmente é duro, é o Belfast, que é dirigido pelo Kenneth Branagh, dirigido e escrito pelo Kenneth Branagh, e notoriamente é uma história semi-autobiográfica dele, mais ou menos naquele estilo que foi, e desculpa aí a heresia, o Roma do Alfonso Cuarón, que é de 2018, pelo qual ele ganhou o Oscar em 2019 de melhor direção. Esse daqui chegou inclusive a vencer o prêmio do público, né, do Festival de Toronto, que costuma ser um excelente termômetro para o Oscar de melhor filme, né, visto que a maioria dos últimos vencedores do TIFF, né, do Festival de Toronto, chegaram lá no Oscar, boa parte deles como favoritos e alguns como vitoriosos. É o caso, por exemplo, do Green Book, em 2019, e do Nomadland, ano passado. Antes de entrar em mais detalhes sobre o Belfast, eu vou lembrar a você que por acaso ainda não se inscreveu aqui embaixo, se inscreva no canal, deixa seu curtir também no vídeo, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar o canal para outras pessoas e o canal a crescer também. E também não se esqueça de deixar o sininho das notificações ativado, porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. Você pode acompanhar outros comentários meus tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd, em que eu venho comentando lançamentos ao longo das semanas, beleza? Olha, tá certo que o Kenneth Branagh não é nem de longe um dos maiores cineastas vivos, mas ele tem uma filmografia consideravelmente sólida e, no mínimo, respeitável. Ele dirigiu, inclusive, no início da carreira, algumas adaptações do Shakespeare que são bem interessantes. O Hamlet, por exemplo, é um filme que talvez seja a adaptação mais emblemática, ou pelo menos a definitiva das últimas décadas. Eu precisaria rever para dizer o quanto eu gosto do filme hoje em dia, mas certamente é um filme com grande qualidade cinematográfica, ao que eu lembre. E de lá pra cá ele fez algumas adaptações, tanto de Agatha Christie, como até que eu cheguei a comentar recentemente no canal Morte no Nilo e o Assassinato no Expresso do Oriente. Ele dirigiu Thor, dirigiu Cinderela, quer dizer, ele consegue fazer projetos mais comerciais de maneira muito funcional, é o caso desses dois que eu citei. Agora, ele querendo rememorar elementos mais pessoais e mais traumáticos e mais marcantes da infância dele, a partir desse preto e branco genérico de um art house independente antiquado, com essa abordagem pseudo-sentimentaloide, definitivamente não me desceu e tá, desde que eu assisti ao filme, entalado aqui na garganta. Isso faz mais ou menos um mês. Ele localiza o filme no final da década de 60, né, na Irlanda do Norte, em Belfast, onde ele cresceu, e, na verdade, todo o conflito que vai desenrolar a história desse menininho que é o alter ego dele, o Buddy, é a série de conflitos entre católicos e protestantes que eclodiu na cidade naquele período. Claro que vários outros movimentos, né, no final da década de 60 notoriamente eclodiram no mundo inteiro. Maio de 68 na França, vários manifestos de diversas categorias nos Estados Unidos também. E a jornada desse menino Buddy, ela vai ser toda ancorada no fato de que os pais dele, que são de uma família protestante, não querem se envolver com todo o conflito e ao mesmo tempo querem sim continuar a viver em Belfast, apesar de todos esses conflitos. E todo o filme, na verdade, vai se basear um pouco nessa questão de vamos embora daqui, vamos deixar esse lar, né, que a gente tem tantas recordações, ou não, vamos continuar e tentar, mesmo que isso custe a vida de alguém, já que os conflitos estão ficando cada vez mais violentos. Ou seja, a principal diferença da abordagem do Kenneth Branagh no Belfast para a abordagem do Alfonso Cuarón no Roma, além, claro, da distância qualitativa quilométrica entre eles dois, é o fato de que o Belfast resolve se concentrar nesse ponto de vista do menino, nesse ponto de vista do Buddy, enquanto o Cuarón lá naquele filme trazia um aspecto muito mais rígido diante da realidade que ele está filmando. É uma realidade trágica, é uma realidade cheia de elementos pesados que ele não poderia nunca ter visualizado, ter vivido mesmo, né, se estivesse contando tudo a partir do próprio ponto de vista. Então ele coloca tudo nas costas da personagem principal, que era aquela empregada dele, a Libo, que no filme é a Cleo, e consegue de maneira ao mesmo tempo glamurosa e distanciada fazer com que você acompanhe a jornada dela e acabe contando também de maneira até meio alegórica parte da história do México. O Branagh não consegue fazer nada disso aqui. Ele não consegue nem contar a história da cidade de uma maneira que você se localize bem por aquelas ruas e tenha interesse em saber mais daqueles conflitos. Ele não consegue fazer com que você simpatize minimamente por aquela família e entenda por que aquela família, tudo bem, é a família dele, mas o que é que faz dessa família a família que merece ter a história contada? Quais são as características desse pai e dessa mãe que são realmente definitivos para essa infância desse menino? O que é que liga tanto ele a essa cidade? O que é que liga tanto a família a essa cidade a ponto deles terem tanta hesitação de deixá-la mesmo com todos esses conflitos? E mais do que isso, o que é que tem de interessante na rotina desse menino, exceto por esse clichê que é
essa questão da inocência no meio de uma sociedade de conflito. O que ele acaba fazendo, aliás, quando ele coloca toda essa perspectiva, ou quase toda, nos olhos do menino, né, a partir dos olhos do menino, é suavizar, atenuar e às vezes até relativizar boa parte daqueles horrores que estão acontecendo ali na cidade. Pior que o roteiro é tão mal escrito que não consegue nem definir se quer contar verdadeiramente a história do Buddy, com a menininha que ele gosta, a menininha que leva ele para fazer umas trelas que a mãe depois vai condenar, umas trelas que na verdade são grandes contravenções mesmo, ou se ele quer contar a história dos pais e as muitas brigas que eles estão tendo lá com a Triona Balfe e o Jamie Dornan, que inclusive estão bem dentro do que o filme dá a eles para fazer. Mas não existe envolvimento verdadeiro em nenhuma dessas duas histórias, porque não existe progressão, não existe envolvimento com a intimidade deles, ou com a vida deles, ou calma e atenção para a observação desse dia a dia deles. A observação que é feita, ela é bem genérica, ela é bem clichê mesmo, é assim, assistindo filminho no cinema, com aquelas imagens fofas que homenageiam Cinema Paradiso, etc. Inclusive as imagens que eles veem são as únicas imagens coloridas do filme, o que é uma sacadinha até bonitinha, mas também muito básica de fotografia. E todo o perigo que aquela cidade representa para aquela família é absolutamente inócuo. Você não consegue sentir nada, você não consegue sentir tensão verdadeira em nenhuma ameaça, em nenhuma cena. As cenas em que tem mais violência, em que tem mais ameaça de explosões e gente na rua para lá e para cá e coisas sendo destruídas, você só sente aquela brincadeirinha ali. Parece que tudo é um playground do Kenneth Branagh. Nada é verdadeiramente sentido. O próprio clímax do filme, ele parece que vai concretizar alguma coisa e tudo se resolve com uma trilha de fundo e uma câmera lenta e uma lente mais longa que foca de maneira mais estilizada no rosto dos personagens. Diga-se de passagem, o trabalho de fotografia desse filme é também um dos mais medíocres que eu já vi nos últimos anos, tanto em escolha de lente quanto em movimentação de câmera. As escolhas de lente são absolutamente ilógicas. Com 10 minutos de filme, eu já estava absolutamente perdido no que é que ele queria fazer. Se ele queria focar em closes, né, closes mais estilizados mesmo dos rostos dos atores, como alguns desses na fase final do filme, ou se ele queria usar grandes angulares para mostrar todo o ambiente. Não, ele fica cortando para lá e para cá sem absolutamente nenhum tipo de critério. Gosto até do trabalho dos atores, gosto da interpretação da Judi Dench, que está indicada a melhor atriz coadjuvante. Ela tem uma cena no final que é bonita, é um close que é talvez o close mais expressivo do filme mesmo, mas de modo geral é um filme que não tem vibração nem humor o suficiente para você se engajar com ele de um ponto de vista mais energético, e também não tem perigo, força e impacto para você ficar lembrando dele depois que a sessão acaba. Para mim, então, Belfast é um quase que absoluto nada cinematográfico. É um filme que não tem a intimidade, a força e a beleza, ou mesmo a pureza necessária de um filme que se propõe uma semi-autobiografia. Repito então, Kenneth Branagh tem várias qualidades como cineasta, mas definitivamente ele não é o Alfonso Cuarón.